Boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Murilo Aguiar. Eu sou a professora Carlota e nós estamos retomando para mais uma aula de língua portuguesa. Mas antes de eu iniciar a aula, eu queria dizer que eu estou muito preocupada com vocês, com a saúde de vocês, e ao mesmo tempo eu desejo muito que todos vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, ficando em casa e se sair na rua, usar a máscara, lavar sempre as mãos, se cuidando mesmo para quando a gente retornar, todos nós estarmos bem e com saúde. A nossa aula de hoje ela vai tratar das características do texto informativo. Na verdade, nós já temos tratado desse tema desde do início do estudo da unidade 3 do livro do PNLD. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o texto informativo. Olha, a respeito das características de um texto informativo, a própria palavra informativo já nos traz alguma referência sobre o que esse texto tratará. A palavra informativo é uma palavra derivada do verbo informar, que significa esclarecer, noticiar. E essas notícias, essas informações, elas são apresentadas ao leitor de forma muito clara, de forma muito objetiva. E o texto informativo, ele tem uma característica muito importante. Todas as informações que contém nele sobre um determinado assunto, elas são verdadeiras. Ele foi construído sobre dados, sobre informações que são absolutamente verdadeiras. Professora, por que você está repetindo isso? Porque eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação. Nós temos muito acesso à internet. Vocês têm, eu tenho. E o mundo da internet, ele trabalha muito com informações falsas, com as chamadas fake news. E aí, quando a gente for ver as fontes do texto informativo, nós vamos ver lá que os sites da internet é uma fonte de um texto informativo. Mas os sites que lidam com notícias que não são verdadeiras, ele não pode ser considerado como um texto informativo, como uma base para se construir uma notícia informativa. Porque um texto informativo, ele tem por característica ser um texto científico com notícias objetivas e verdadeiras. E qual é a função social, a finalidade do texto informativo? Ele é escrito, como nós já vimos anteriormente, para informar, para noticiar o leitor. E como é que ele faz isso? Ele faz por meio de sequências de fatos, de uma exposição de fatos, de uma descrição de situações. E um texto informativo, ele traz sempre uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, vai sempre direto ao ponto. E aí, por se tratar de um texto com valor científico, o uso da linguagem do texto informativo, onde quer que ele se encontre, seja no livro, seja na revista, seja no dicionário, a linguagem que será utilizada nele será sempre uma linguagem formal. E aí vocês dirão, professora, e onde é que nós poderemos encontrar um texto informativo? Olha, eu gostaria de dizer a vocês que as fontes do texto informativo, elas são múltiplas, são variáveis. Vocês vão encontrar esse gênero textual em diferentes fontes, em revistas, em livros, em sites, em dicionários, em enciclopédias, em infográficos, entre outros. Nos dois próximos slides, eu trarei para vocês alguns exemplos de texto informativo. A exemplo, esse texto informativo, ele é um texto chamado de infográfico. E o que é um infográfico? São informações que são dadas através de imagens e pequenos textos. O título desse infográfico é Grandes e Pequenos.
Ele vai trazer algumas informações sobre o ser humano e alguns animais. E essas informações, elas são verdadeiras. Esse texto informativo que nós iremos ver agora, ele é um texto científico retirado de uma revista, a revista Terra, escrita em 1998, que compõe a coleção Conexões, e o autor desse texto é um autor internacional cujo nome é Christian. O texto vai tratar de informações acerca da existência da água doce e da água salgada que compõem o planeta. O título do texto é Onde podemos encontrar água salgada e água doce? E aí o texto esclarece que 3,5% da água existente no planeta é composta por água doce, enquanto que 96,5% da água do planeta é composta por água salgada. E onde está armazenada a água doce? A água doce está armazenada no gelo, na neve, nas geleiras, no subsolo, nas rochas, nos lagos, na atmosfera, nos rios. E a água salgada? A água salgada é encontrada nos mares e oceanos, sendo que o Oceano Pacífico é a maior porção de água existente na Terra, compondo quase 1/3 do planeta. Esse texto vocês vão usar como base para responder as questões que eu irei propor a vocês como atividade domiciliar. Por fim, crianças, vamos fazer um breve apurado do que nós estudamos hoje. Nós estudamos alguns aspectos do texto informativo. E o que seria o texto informativo? São os textos que apresentam dados, descrições e detalhes baseados em estudos e pesquisas científicas. Qual é a intenção do texto informativo? O texto informativo tem como intenção informar, apresentando os dados e explicações, transmitir saberes de forma organizada. E que tipo de linguagem é utilizado no texto informativo? Uma linguagem mais planejada e formal, uma linguagem objetiva, clara, precisa, com o uso de termos científicos, descrições e imagens. E para quem é escrito o texto informativo? Quem é o leitor do texto informativo? Pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos, estudar, fazer pesquisas. Crianças, foi um prazer e até a próxima aula.